Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Money Talks, a série de Money Report, que conta com 3 convidados semanais para discutir um tema específico e que nós escolhemos aí aleatoriamente. Hoje, o tema da semana é fake news e, para isso, nós trouxemos um grupo muito especial de convidados. E por que fake news exatamente? Porque cerca de 62% dos brasileiros não conseguem reconhecer uma notícia falsa, segundo uma pesquisa desenvolvida pela Kaspersky, que é uma empresa de segurança na internet e também filiada ao grupo Money Report Agenda de Líderes. Em compensação, esse mesmo estudo mostra que somente 2% dos entrevistados nunca ouviram falar em fake news. Isso mostra o quanto esse tema é importante e atual. Bom, e como é que a gente vai lidar com esse tipo de problema que parece até ter se complicado muito com a pandemia do coronavírus? Trata-se de um tema debatido exaustivamente no Congresso, através de uma CPI na Câmara, na votação de um projeto de lei no Senado, e também temos um inquérito rolando no Supremo Tribunal Federal para investigar a movimentação de políticos, empresários e blogueiros dentro desse universo. Nós trouxemos, então, para discutir tudo isso, a deputada federal Joyce Hasselmann, o advogado e economista Renato Opsi Blum, e também o advogado e professor da FAP, Luiz Fernando Prudente do Amaral. Antes de começar a nossa conversa, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, a FS, do seu chairman Alberto Leite, a Adobe, do CEO Federico Grosso, e também o Grupo J Pessoa, seu presidente José Pessoa de Queiroz Bisneto. Então, vamos começar a nossa conversa aqui, pessoal. Eu acho que seria interessante a gente começar pela Joyce, porque há poucos instantes a rede CNN soltou uma matéria um tanto quanto, eu diria, esquisita, porque a deputada Joyce Hasselmann é uma das principais vítimas do processo de fake news aqui no Brasil, e a emissora estava justamente acusando a própria deputada de fake news, que parece ser um contrassenso total. Então, eu acho que seria interessante a gente já abrir sobre a conversa em cima desse caso, para que a deputada Joyce consiga dar o seu lado da história, que é uma história que parece ser muito esquisita. Vamos lá, deputada, por favor. Opa, voltei, Aloysio. Tentaram me ligar aqui bem na hora da nossa conversa. Oi, Aloysio, oi, Renato. Oi, Luiz, tudo bem? Olha, eu estava assistindo aqui, né? Eu cheguei de Brasília e estava assistindo. Confesso que um pouco indignada e um pouco dando risada, né, da reportagem da CNN, porque é uma montagem tão, assim, tão amadora, tão infantil, né? Um diálogo em que enfiaram no meio de uma conversa montada uma frase minha, daí com a minha voz, porque minha voz é inconfundível, né? Todo mundo conhece minha voz. Então, para dar veracidade, e aí colocaram a matéria sem me colocar no ar, e aí colocaram minha opositora política, né, bolsonarista no ar para falar. Aí tentaram gravar comigo. Eu falei, ficaram 45 minutos falando do assunto, quer gravar comigo? Aqui, jacaré, né? Que é claro que é para tentar ali colocar aquele pedacinho da edição. Então, lamentavelmente, quando a gente vê o que eu chamo de bolsa-pano, porque tem um bolsa-pano que sai do governo federal, né? Que é o dinheiro que sai da SECOM, é dinheiro grosso para as emissoras mais amigas do governo. Eu ontem discursei sobre isso na Câmara e discursei abertamente, porque jornalismo de verdade, né, tem valor, mas não tem preço, né? Então, eu, inclusive, disse ao presidente prezado, bom jornalismo não está à venda, mas tem jornalismo que está à venda e, às vezes, faz, né, o trabalho sujo que algum político A, B ou C manda fazer, e isso acontece no Brasil inteiro, em outros lugares do mundo. Eu não estou aqui falando uma coisa que estou inventando a roda. E eu sou a principal denunciante do esquema de fake news do governo, né? Um esquema em que eu descobri que existia e que só denunciei de fato depois que tinha provas para isso. Levei as provas tanto ao STF quanto na própria CPI das fake news, e agora esse grupo que é denunciado tenta inverter a narrativa, né? Dizendo que eu cometo fake news. Para quê? Para tirar a credibilidade das denúncias que eu fiz. Não vai funcionar, isso é uma bobagem. Claro que sempre vai ter um grupo ali de malucos, né, que bate bumbo, que vai fazer barulho em relação a isso,
mas no final das contas eu acho que nós vamos conseguir sim concluir a CPMI das fake news, punir quem tem que punir, vai sair cadeia disso se a CPI fizer todo o trabalho que tem que fazer e aprovar no Congresso Nacional uma lei que realmente possa nos dar a liberdade de expressão tão necessária, mas também proibir os crimes que acontecem na internet. Porque a sensação que dá é que Código Civil e Código Penal não valem na internet. Fazem qualquer coisa, qualquer absurdo. Inventam notícias, forjam dossiês, forjam mensagens, como fizeram comigo, que saiu numa rede de televisão. E aí, qual é a punição para isso? A gente vai ficar olhando pessoas que têm caráter ilibado, que têm reputação, serem atacadas? Isso não é uma mentirinha. Isso é crime. E tem que ser tipificado como crime. Eu apresentei um texto muito profundo em relação às fake news, que avança ainda, além do texto que está no Senado, justamente para que a gente possa punir os provedores de internet que rodam fake news e ganham dinheiro com isso. Por que as plataformas não derrubam os robôs e as fake news sabendo que é fake news? Porque fake news espalha feito um rastilho de pólvora. E cada clique é monetização, é dinheirinho no bolso da plataforma. Então, as plataformas fingem que não tem nada a ver com isso. As fake news vão rodando cada vez mais, as pessoas inventam notícias e ganham com isso, porque também estão ganhando, está monetizando. Então, a gente tem que estrangular o financiamento daquele que ganha dinheiro com fake news, cortar também o dinheiro que cai para as plataformas e, em última instância, a depender do tamanho da fake news e do dolo com que foi feito, do estrago que causou, prisão também para essa gente. É muito interessante porque a gente tem aquela técnica de investigação que é follow the money. Aqui seria uma coisa do tipo stop the money, dry the money. Então, realmente funciona. Queria jogar um pouco a questão para o Renato e para o Luiz, mais do ponto de vista, digamos, conceitual. Você tem uma intenção ignóbil, que é a criação da fake news. Aquela pessoa que cria tem uma péssima intenção e, a partir daí, ela joga na rede. Mas, digamos, a propagação dessa fake news, ela já conta com a colaboração de alguns incautos e também de pessoas que querem acreditar naquela notícia falsa. Elas, de alguma maneira, se identificam com aquilo e repassam, colocam aquilo na rede e daí que o rastilho de pólvora se monta. Então, a minha pergunta para vocês é a seguinte: você acha que essas pessoas que repassam a fake news, elas são tão responsáveis quanto aquelas que criam a fake news? Luiz, seu nome começa com L antes do R. Não, então tá bom. Bom, a gente tem aí, inclusive, alguns, o Renato pode falar até com mais propriedade, mas temos alguns julgados, até do Tribunal de Justiça de São Paulo, no sentido de que aquele que compartilha, por exemplo, ofensas, esse tipo de conduta, sim, ele pode ser responsabilizado. No caso da fake news, é um pouquinho diferente, porque, de fato, você não consegue, muitas vezes, avaliar se existiu um ânimo, propriamente, para aquele resultado, né? Então, quando a questão, por exemplo, da ofensa, ela é muito evidente no que está sendo compartilhado, você já tem aí um elemento que, sendo fake ou não, a pessoa pode responder. O problema da fake news, e eu acho que esse é um dos pontos fundamentais e um dos desafios no direito para a gente avaliar em termos de aplicação da lei, é que com a tecnologia, e o Renato pode colocar isso muito melhor do que eu, mas com a tecnologia nós tivemos aí uma disseminação de fontes, inclusive, né? Então, por exemplo, você tem diversas fontes, muitas das quais que não são confiáveis, e que pegam um fato e transformam esse fato numa versão e vendem como fato novamente. Então, existe uma dificuldade nessa punição das pessoas que compartilham, porque a depender da fake news, não, lógico, esse caso da deputada Joyce, que aqui, pelo que parece, é uma das coisas mais toscas que ultimamente se fizeram e se fez em termos de fake news. Mas no caso específico, quando você tem uma versão, né, que muitas vezes você não é tão clara a natureza de fake daquela matéria, aí me parece que a pessoa não poderia ser responsabilizada. Agora, é claro, Aloysio, que a gente está vivendo um período
e isso até no Instituto dos Advogados, na nossa comissão, né, Renato, de política e mídias sociais, a gente fala bastante. Para que também não se tenha um prejuízo muito grande à liberdade, eu acho que o melhor processo de combate, inclusive a esses que compartilham, é a instrução à sociedade. Quer dizer, essas atitudes que a deputada colocou agora, que são legislativas, elas passam por uma discussão pública, estão tomando corpo no debate público, e isso tem gerado um maior cuidado, me parece. Né? Eu já vejo, por exemplo, alguns parentes que sejam mais velhos, né? O famoso tio do Zap, que agora já toma um certo cuidado quando manda. Às vezes até encaminha e fala, será que é fake? Né? Então, você já tem... A gente sabe disso, né, Luiz? Nos grupos que a gente participa, muita gente encaminha questionando se é fake ou se não é. É óbvio que aquilo já está compartilhado. Que tinha até um bordão, né, Luiz? E colocava alguma barbaridade e escrevia assim, é vero? Exatamente. Esse daí era um famoso, né? Fazia até um pouco da linha do fake tosco, mas tudo bem. Então, eu acho que a gente tem, para a responsabilização de quem compartilha, eu acho que a gente tem que conseguir definir esses elementos, né? Um intuito propriamente, ou no mínimo uma negligência muito grande em relação a essa conduta. Mas aí acho que o Renato pode ilustrar com os casos aí, né, Renato? Então, vamos lá. Inclusive, hoje em dia, tivemos uma experiência no grupo que nós todos participamos, de uma pessoa que colocou uma notícia, um fato, vamos chamar de um fato, e após a discussão, essa pessoa tentou remover o fato, já não dava mais tempo, porque era no WhatsApp, se fosse no Telegram, daria tempo, mas não dava. E dentro do contexto, só para contextualizar, né, Luiz, Joyce e Luiz, a mentira sempre existiu e vai continuar existindo. A mentira. Não estou dizendo que fake news é necessariamente uma mentira. Mas antigamente, até na nossa conversa antes aqui de entrarmos no ar, o Aloysio falava do publicitário, até contou uma piada interessante. Então, a pessoa que colocava aquele cartaz no poste, praticava uma infração, inclusive, né, hoje seria ambiental, e aquilo poderia retratar uma mentira, e a mentira seria vista por algumas pessoas, talvez uma vez por dia, quando muito, aquilo era restrito. Qual que é o contexto hoje? Então, nós estamos debatendo esse tema em virtude deste novo contexto e da potencialização dessas, entre aspas, mentiras. O que acontece hoje? Com a internet, nós adicionamos não só o conteúdo interativo, mas também o conteúdo das aplicações como um todo, e a influência e a dependência que nós temos dessas tecnologias, notadamente aí a internet. Então, quando a gente fala na fake news em si, e muita gente se discute inclusive o conceito, e aqui eu puxo um pouquinho uma definição que não é minha, de um colega do Aloysio, do nosso amigo fantástico Milton Jung, eu fiz uma live com ele, está lá no meu Instagram, e a gente estava discutindo um bate-papo tranquilo, livre, solto, e veio o assunto, fake news. E ele me disse o seguinte, não esqueci mais. Ele falou, Renato, o que é fake não é notícia, não é news. O que é falso não é notícia. Ponto. Essa é a primeira baliza para a discussão. Segundo, muito bem, para considerar e entrar no que a deputada Joyce falou com relação à responsabilização, que é de extrema relevância de quem produz, faz, dissemina, propala, etc. O segundo ponto é nessa cadeia. Então, aquele que teve a ideia, e nessa ideia tem um propósito. Então, notem, já é uma mentira com um propósito de quê? De prejudicar, de causar um dano, de induzir um comportamento equivocado que pode até ter um prejuízo imensurável, pode levar até a morte. Existem, infelizmente, alguns casos dessa natureza, o caso do Guarujá e daí por diante, que é o tal do boato impulsionado, entre aspas, vamos chamar assim. Então, quem faz isso hoje, nesse momento, em 2020, pode causar e causa um prejuízo tão grande, que pode ser irreversível, essa conduta não pode ser tolerada. Uma das formas é a responsabilização, inclusive na esfera criminal, que já acontece em parte no Código Eleitoral, para fins eleitorais, em função de uma recente alteração legislativa que nós tivemos, no qual o Congresso derrubou um veto presidencial. Mas temos um segundo componente nesse tripé. O segundo componente é a colaboração das aplicações, que a deputada citou de forma muito pertinente e oportuna. Eu só estou mudando aqui a questão da colaboração, porque é uma questão interessante. No Marco Civil da Internet, que eu pude participar e critiquei alguns pontos do Marco Civil de forma bem contundente, no Marco Civil, quando se falava na possibilidade da adoção de mecanismos técnicos de proteção,
eu não gosto de falar controle, muito menos censura, mas de proteção, naquela época a tecnia era justificativa para a impossibilidade da adoção desses protocolos, que já começam a acontecer hoje, por exemplo, no Twitter. E aqui tem um componente muito interessante nesse segundo componente do tripé, que é a questão da liberdade de expressão, que está sendo distorcida. Então, nós estamos falando de algo que é mentiroso com o propósito de causar prejuízo. Isso não é liberdade de expressão. E mesmo que fosse, vamos admitir que fosse, uma lei, ou qualquer lei, deputada está aqui, qualquer lei que venha a vedar a liberdade de expressão, automaticamente já é uma lei inconstitucional, não pode. Estamos falando do artigo 5º, inciso 4º, a Luísa conhece melhor do que eu, que garante, o inciso que garante a liberdade de expressão, vírgula, inclusive veda o anonimato, que é um outro componente também que está sendo aí estimulado e discutido nas legislações. As contas, a identidade da pessoa na sua forma real. Então, essa questão do anonimato também é outra polêmica, que a Constituição, no mesmo inciso, ela proíbe. Então, já há essa colaboração. A Constituição também veta o discurso do ódio, né? Discurso de ódio também, inclusive, tem alguns desdobramentos. Discurso de ódio tem a questão do racismo, tem a questão da ofensa em si, da injúria qualificada, etc. Existe toda uma estrutura legislativa para isso. Eu sei que eu falo muito o discurso do ódio acaba se concretizando em alguns tipos, né, Renato? Ele pega determinadas condutas e acaba sendo tipificado desse modo, né? Eu sei que eu falo demais aqui, mas só para terminar o tripé, então a gente tem essa colaboração, a participação das aplicações, que já acontece de forma não remoção, não existe ainda remoção. O que existe seria uma espécie de identificação. Também não gosto de usar o termo rótulo, mas identificação na técnica de que aquele fato pode não ser um fato verídico. Veja que estou trocando os termos que definem essa questão toda. Isso é importante para a sociedade que não consegue, porque não tem informação ou mesmo o tempo e a tecnologia adequada para fazer essa filtragem. Isso é sadio. Então, se eu recebo uma notícia, e até inclusive massificada, eu tenho um alerta. Renato, dá uma olhadinha, confirme isso aqui, porque isso aqui veio desse jeito, pode ser que não seja verdade. Isso é muito bom. Que termina no terceiro tripé, no terceiro componente do tripé, que é a questão da educação em si, que pode ser incentivada não só pelas aplicações também, então você acessa uma rede, um serviço, vem aquele lembrete, vem uma estratégia, vem uma notícia relacionada, vem um exemplo prático, mas também na legislação obrigando e colocando, do ponto de vista educacional mesmo, nas escolas, nas universidades, faculdades, etc., clubes, essa necessidade de disseminação desse conteúdo, de ensinar mesmo a navegação sadia e não fazer isso, ou pelo menos identificar essas circunstâncias. A gente fazia muito isso, Luiz, aliás, fazemos ainda, né? Na questão dos links, das fraudes do internet banking e outras fraudes, e que você tem a apropriação do perfil, das redes sociais, da senha. Às vezes vem aquela informação em algum canal de comunicação. Olha, veja o que estão falando de você, veja a foto que vazou, essa aqui é a tua senha, clique aqui. O sujeito vai lá e clica, acaba indo para um site malicioso, acaba instalando ou gerando uma vulnerabilidade. Então, é mais ou menos isso. É uma questão técnica, pontual, oportuna, e por ser técnica, aí que eu paro de falar, por ser técnica, ela pode gerar várias interpretações. Interpretações técnicas oportunas, pontuais, adequadas, e interpretações também com outros interesses, mas é que isso acaba confundindo aí o caldeirão e isso pode não ser positivo. Renato, é engraçado, é a segunda vez hoje que alguém me fala do Milton Jung. Eu estava conversando com a minha redação agora há pouco, e daí um dos nossos editores é do Rio Grande do Sul. E estava comentando que o pai do Milton Jung era o editor da revista do Grêmio. E daí a gente falou um pouco sobre o Milton, foi até curioso agora você citá-lo, mas essa frase dele da história do que é fake não é news me lembra um pouco aquela máxima sobre o extinto jornal Notícias Populares. E o pessoal dizia o seguinte: o cachorro mordeu o homem não é notícia, mas o homem mordeu o cachorro é manchete do jornal. E aqui a gente teve um caso do homem mordendo o cachorro, foi justamente acusar a deputada Joyce de fake news, que é uma coisa absolutamente insana, mas enfim. Então, eu queria perguntar para a deputada o seguinte: nós temos uma situação na qual a ideia é justamente tentar secar a fonte que sustenta essa rede de fake news. Mas a gente sabe que tem outros integrantes dessa rede
que o fazem de graça também, por voluntariado. Como chegar nesses aí que não estão recebendo nenhum tostão para propagar as fake news? Nesse caso, eu vejo que são dois caminhos, né? Tem o caminho de realmente você conscientizar a população, educar a população, né? Para aqueles que compartilham sem maldade, né? Vamos colocar assim, sem a maldade. Compartilhem sem a maldade, tem que ser educada. Mas também tem que ter legislação para coibir. Porque nem todo mundo compartilha sem maldade. As pessoas, tem gente que recebe a fake news, que sabe que é mentira, né? Mas que mesmo assim passa para frente. Então, esse também é co-participante desse esquema. Eu não posso receber, né, no meu celular um meme ou qualquer coisa assim, dizendo, olha, o Moro matou 5 criancinhas. Eu sei que isso é mentira, você sabe que isso é mentira, qualquer pessoa que receba sabe que isso é mentira. Eu não posso passar isso para frente. Então, tem a tiazinha do WhatsApp que vai passar uma coisinha ou outra, mas tem coisas que são tão esdrúxulas, tão cabeludas, que qualquer criatura que tenha 2 neurônios, né, e não seja uma samambaia, vai saber que aquilo é fake news, que aquilo é mentira. Então, eu acho que tem que ter graus de responsabilização e o próprio texto que eu apresentei na Câmara dos Deputados institui esse grau de responsabilização. Daquele que produz o conteúdo com dolo, que espalha o conteúdo, daquele que replica o conteúdo e até daquele que depois se arrepende, viu que publicou uma fake news, retira do ar, pede desculpas. Então, eu coloco ali punições que chegam a depender, né, a 1 ano de prisão, a depender do tamanho, obviamente, do crime cometido, até 8 anos. Mas isso é escalonado. Claro que 8 anos de prisão, a gente está falando de quadrilhas especializadas, as milícias digitais. Não estou falando de alguém que passou uma notícia falsa. Mas também há, dentro desse texto que eu propus, a possibilidade de haver uma redução de punição, de multa ou de pena em caso de arrependimento. E, claro, se o crime for cometido mais de uma vez, se houver, né, antecedentes e a pessoa for recorrente no mesmo crime, também há uma majoração dessa pena. Eu acho que a única forma é essa, é a gente trabalhar nas duas vertentes. Uma vertente educacional, as pessoas entendendo que fake news não é só uma mentirinha, tem coisas muito mais graves por trás disso, e a questão punitiva, porque a gente tem o crime como tem no Brasil, porque as pessoas têm certeza da impunidade. As pessoas fazem, têm certeza da impunidade. E aí você tem um rastilho de pólvora no Brasil inteiro que você não consegue segurar, a depender de qual é a pessoa envolvida na fake news. Porque é muito mais lucrativo para quem espalha fake news, espalhar fake news de pessoas que são muito conhecidas, que têm muitos seguidores, né? Geralmente elas são os alvos. Eles não vão pegar alguém que ninguém conhece, ninguém nunca viu, né? Que tem meia dúzia de seguidores. Não, eles vão pegar gente grande na internet e a internet é o terreno das fake news. Então, para combater isso, tem que ter essas duas vias, né? Uma via realmente de educação, mas tem que ter a via de punição. E vocês também no Congresso estão preocupados não só com aqueles que criam, mas aqueles que fazem a difusão disso? Eu outro dia eu vi aquelas fotos de paredes lotadas de celulares ligados a computadores, que é a partir desse mecanismo que se espalha nas redes sociais. Os robôs, exatamente. Sim, nós estamos preocupados, sim, até porque os grupos que atuam de maneira organizada, eles atuam como quadrilhas mesmo. Você tem células que fazem as fake news, né, inventam, montam, que passam para outros grupos, no caso da política, né, dessas fake news no meio da política, para outros grupos, às vezes dentro da Câmara mesmo, que passam para outros grupos dentro de assembleias. Esse pessoal de assembleia passa para assessores e os assessores passam para outros e aí vira um bolo de neve, né, uma bola de neve gigantesca. Então, por óbvio, sim, que nós estamos preocupados e a gente tem que barrar esse tipo de coisa de alguma forma. Se acontecesse em qualquer lugar do mundo, Luiz, o que acontece aqui, envolvendo, por exemplo, os filhos do presidente, que são os maiores disseminadores de fake news e ataques que a gente já viu na história, se isso acontecesse, sei lá, com o filho do presidente americano, da chanceler da Alemanha, eles não duravam um dia no poder. Mas aqui virou esculhambação, virou terra sem lei. Virou um bang-bang, em que o mocinho geralmente é visto como um bandido e o bandido é visto como mocinho. Então tá tudo errado. Então a gente tem que botar ordem nessa bagunça, porque senão a gente vai realmente... já extrapolamos todos os limites, mas vai chegar o momento, e a gente já está vendo isso, de agressão física, por conta de mentiras, por conta de fake news, está vendo a imprensa sendo agredida. Por que a imprensa é agredida?
Porque quando a imprensa fala uma verdade, colam na imprensa que ela diz fake news. Quando a imprensa mais marrom, esses blogueiros sujos aí desse meio que tem recebido dinheiro do governo, falam mentiras, o grupo da internet entende as mentiras como verdade. Então se inverteu tudo. A gente precisa dar um chacoalhão e colocar as coisas em seus devidos lugares. Luiz, você acha que o problema maior está, por exemplo, no WhatsApp ou está no Facebook? É na rede social privada ou na rede social aberta? Você sabe que eu acho que esses mecanismos que a deputada comentou, eu acho que eles são mais efetivos no WhatsApp, né, em termos de disseminação. O Face, pelo menos pelo que eu noto, ele tem até reduzido um pouco a sua importância diante desses mecanismos mais dinâmicos. É curioso a gente falar isso, mas são aplicações que são mais dinâmicas do que o próprio Face hoje. O Instagram, por exemplo, sendo utilizado com muito mais frequência, né? Mensagens curtas, o próprio Twitter, né? E o WhatsApp em geral. Agora, eu queria só voltar num ponto, Luiz, que eu acho que é para fechar aqui as considerações tanto do Renato como da deputada, que essa questão da liberdade de expressão, eu concordo com o Renato, tem um aspecto que muita gente começou a confundir há um tempo aí. Eu acho que as eleições, de 2013 para cá, com a agitação social, isso veio crescendo, né? As eleições de 2018 acho que foram o ápice, né, desse movimento. Mas, assim, o que eu noto é que as pessoas falam em liberdade de expressão, e mesmo aqueles que se dizem liberais, etc., mas esquecem que um dos aspectos, né, inclusive em países típicos e centrais na democracia, como os Estados Unidos, é a questão da responsabilização. Por exemplo, eu me lembro aqui de uma discussão no Supremo, o Renato vai se recordar também, do artigo 20 do Código Civil, na questão das biografias, né? Então, a gente tinha um dispositivo, né, no dispositivo, que ainda está assim porque acabou sendo jurisprudencialmente alterada a interpretação, mas você tinha que ter autorização prévia, né, para a publicação das biografias. E isso, numa leitura da liberdade de expressão, do direito à informação, etc., isso foi afastado. Agora, isso, ao contrário do que se pensa, não autoriza que se diga o que quiser acerca de um biografado, por exemplo. Então, veja que há parâmetros dentro do direito para tratar dessas questões das fake news sem que seja uma novidade tão grande. Como o Renato falou, a mentira ela sempre existiu nas campanhas eleitorais, então nem se fala. Você pega a biografia do Barão do Rio Branco, a última que saiu, ali você tem alguns comentários, inclusive, de que você lançava textos com pseudônimos nos jornais para atacar adversários, levantar algumas questões. Agora, o ponto é o seguinte, quando você tem uma decisão como essa do Supremo, afastando a autorização prévia numa biografia, você majora a responsabilidade do autor. Quando a gente fala dos Estados Unidos, a gente fala, não, mas lá pode-se falar o que quiser, pode-se publicar o que quiser. Ok, mas você tem uma responsabilidade enorme de constatar aquele fato, né? Então, a liberdade de expressão, ela não é uma liberdade ilimitada. Ao contrário, você fala o que você quiser, mas as consequências advirão da sua conduta, né? E isso que a deputada colocou, que foi mais ou menos o que eu tentei demonstrar no histórico aí da jurisprudência do TJ, essa questão, por exemplo, um exemplo do ex-juiz Moro, um meme, né, em que ele apareceria ali falando que matou 5 crianças. Isso é evidentemente falso, né? Então, nesse caso específico, o Tribunal de Justiça, inclusive, já tem precedentes no sentido de responsabilizar as pessoas, tanto que curtem como compartilham, porque é um conteúdo sabidamente falso. O que precisa ter cuidado é para você instruir essas pessoas e não utilizar o direito penal, o crime em si, né, o criminal, como a primeira medida, né? A gente sabe que o direito criminal tem que ser a última ratio, a última estratégia de punição no direito. Mas nesse aspecto que a deputada colocou, e eu concordo plenamente, quando você tem essas características de uma organização voltada para essa finalidade, sem dúvida nenhuma, esse tipo de compartilhamento é criminoso. Renato, eu queria perguntar para você o seguinte, o que você acha das fake news dentro do contexto da chamada teoria do paradoxo? Essa teoria é do filósofo Karl Popper, e ela diz basicamente o seguinte, em termos bem simples, os nazistas tiveram liberdade de expressão e chegaram ao poder pelo voto democrático. Uma vez instalados no poder, instauraram
de uma ditadura e, portanto, acabaram com a democracia. Quer dizer, é o paradoxo que, ao defender a liberdade de expressão, você pode perder essa mesma liberdade. Então, o fake news, de uma certa forma, se encaixa dentro dessa teoria? Interessante, vamos falar do paradoxo, né, Luiz? É interessante, que é a consequência de uma ação primária diferente. Mas só abrir um pequeno parênteses, e eu resolvo já, eu tento pelo menos resolver a tua pergunta. O que acontece hoje, nesse momento? E eu vejo aqui toda, não vou dizer assim, revolta, mas a dor que, enfim, os meus clientes também passam por isso, estou vendo o sentimento da deputada. Nós temos uma estrutura jurídica que é incapaz de inibir a conduta. Então, não é que a gente não tem nada. Então, nós temos calúnia, injúria e difamação, penas pequenas. Na prática, uma cesta básica não vai inibir. Como a deputada falou, inclusive, existem outros incentivos, até financeiros, dentro desse conceito e desse contexto como um todo. Mas agora, indo já para a sua pergunta, Luísio, e trazendo um componente jornalístico, jurídico, mas jornalístico em essência, que está sendo esquecido e suprimido. Então, uma das formas também de você conter a fake news não seria nem necessariamente jurídica. É aquele instrumento sagrado do direito de resposta. Então, olha, estão falando uma mentira. Eu quero falar a verdade, ou pelo menos dar a minha versão. Com a internet, novamente, este é um novo componente. Com a internet, com o volume, dependendo de softwares, de bots, né, que você usar, de impulsionamento, de sites, entre aspas, fakes também, que tem implicação direta no ranqueamento da busca, você, vítima, ou as pessoas, ou o contexto, você não vai ter como exercer o seu direito de resposta na mesma altura, próximo disso. Nem próximo disso, você não consegue falar. Então, seriam milhares de pessoas, entre aspas, robôs, gritando dentro do espaço cibernético inteiro, e você é um também gritando, ninguém vai ouvir a tua voz. Então, isso é desproporcional, isso é injusto. Estou falando agora não da responsabilização de quem faz, mas da possibilidade da vítima ou da pessoa envolvida dar a sua versão, apenas isso. Isso tem que ser endereçado também, tem que ser consertado, sem falar na questão do tempo. E esse paradoxo, que eu brinquei paradoxo do paradoxo, aí envolve na conceituação inicial da essência do discurso. O discurso, nesse momento, é este, mas não é aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu vou aplicar. É neste porque esse discurso vai seduzir. E dependendo do momento, da forma, do espaço, da interpretação, se esse discurso seduzir, induzir determinados comportamentos, isso gera um ambiente de controle e depois eu faço o que eu quiser. A internet, do jeito que está hoje, ela possibilita uma interferência, uma indução na percepção das pessoas de forma equivocada, uma potência muito grande. Então, são inúmeros os exemplos que a gente tem disso. O Luiz citou, inclusive, a eventual responsabilização de quem, com dolo, quem consciente faz essa co-divulgação, responde, paga indenização, etc. Mas a parte penal, como o Luiz falou, a última ratio, a parte mais forte e importante, para as fake news ordinárias ainda existe. Mas é um problema não só nosso, é um problema global e que deve ser endereçado, seja nos exemplos que nós estamos discutindo aqui, seja no paradoxo do filósofo que você bem citou, Aloysio. Então, é algo oportuno, importante, relevante e eu diria que necessário. Isso não vai resolver também, as leis não vão resolver. Muita gente fala, mas vai resolver? Não. Isso aqui vai ajudar você a fazer a gestão, ou pelo menos você ter uma chance para que você se defenda e que tenha uma melhor transparência, uma melhor, também não gosto da filtragem, mas uma internet mais sadia, com chances das pessoas poderem avaliar aquilo que é verdade e aquilo que não é. Eu falei da educação, o deputado também falou da educação. Por que isso é importante? A gente tem que chamar a atenção. Eu sei que nesse momento é difícil, está todo mundo nervoso, etc. Mas a gente tem que parar de fazer o juízo de valor em cima de uma única informação, de um único fato. Não vou nem chamar de informação, mas de um único fato. Então, eu recebo, por exemplo, um vídeo de 3 segundos dizendo que aquela pessoa não presta, pronto, eu já vou condenar aquela pessoa, acabou e não presta. E aqui, para nós, principalmente, advogados, cadê o devido processo legal? Cadê o direito de defesa? Inclusive, também um outro ponto que está sendo discutido, e agora no novo substitutivo, aliás, na remodelação do projeto do deputado Rigoni, que eu também tive o prazer de fazer uma live e registrei a minha admiração pela vida dele, pelo trabalho dele. Não conheço partido, etc., mas gostei muito da pessoa. O outro componente é a questão da veracidade das contas. Então, quem está participando tem que
ser identificado, que foi aquilo que eu disse no início da questão do anonimato. Isso é importante. E também porque não dá neutralidade, entre aspas, né, do conteúdo, do fluxo. E aí tem sim uma parcela de ajuste por parte dos buscadores. Por que o buscador hoje, tecnicamente, então vai ajustar em primeiro lugar ou trazer em primeiro lugar no ranking uma notícia que não é verdadeira? Porque aquilo é automatizado, aquilo é programação, aquilo é software. Eu tenho que reprogramar aquele software ou, entre aspas, colocar aquele sinal amarelo para dar chance para que eu tenha uma reinterpretação. Então, aí é um outro componente também da necessidade da legislação para a readequação. Então, falamos, naquele tripé, eu adicionei aqui o direito de resposta na sua plenitude e esses ajustes técnicos também para melhorar todo esse fluxo. Não é fácil, é muita coisa ao mesmo tempo. E, Renato, tem até um aspecto que eu até comento em aula, a questão da responsabilidade civil. Muitas vezes, né, a gente fala muito da questão do dano moral e da reparação pecuniária, né? Justamente por você não poder devolver, por exemplo, a honra que foi arranhada, etc. Mas muitas vezes, com o direito de resposta efetivo, a vítima de uma agressão como essa talvez até prefira, porque a questão da pecúnia é muito mais para que você puna quem praticou, né? Mas a satisfação da vítima, ela não é plena, evidentemente. Se você tiver o direito de resposta, a vítima vai estar numa situação muito melhor, né, do que através de uma ação em que se pleiteia uma reparação por dano moral ou coisa do tipo. Em muitas das circunstâncias, você até ganha uma ação, ganha uma indenização, mas se a pessoa não tiver patrimônio, você ganha, mas não leva. Não adianta. Exato. Deputada Joyce, quais são os próximos passos da CPMI das fake news daqui para frente e quais são os deputados que, mesmo não estando na comissão, abraçaram a causa do combate às fake news, além, evidentemente, da sua pessoa? O próximo passo é conseguir retomar as sessões, né? A gente está com as sessões suspensas por conta desse trabalho remoto no Senado. O presidente do Senado entende que a CPI não pode ser tocada sem a presença física das pessoas que vão ser inquiridas, que são convidadas para depor ou convocadas para depor. Então, por óbvio que esses prazos têm que ser suspensos, porque o prazo da CPI está correndo. A CPI é um instrumento que tem prazo para começar e para terminar. Então, ela pode ser prorrogada, mas ela tem um prazo para terminar. E o prazo da primeira prorrogação já está correndo. Então, a gente precisa cancelar esse prazo por conta da pandemia, para que ele deixe, né, de correr e as sessões serem retomadas, para que nós possamos ouvir as pessoas que participaram ou têm informações sobre o processo de fake news. Para que aí nós apresentemos um relatório mostrando basicamente a verdade, né? O que é o financiamento público, né, para as fake news, isso eu já mostrei, já demonstrei, está claro. Qual é o fio da meada agora? É o financiamento privado. De onde vem esse financiamento e por que vem esse financiamento? Quem ganha o que com isso? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Porque alguém contratar X robôs uma vez na vida é ilegal? É ilegal. Tá? Uma vez na vida, mas contratou. Agora, alguém contratar de forma recorrente a cada campanha de difamação de pessoas, robôs, e pagar por isso, e é caro, para você ter uma ideia, um disparo em massa de robô chega a custar 20 mil reais, aí você coloca milhares de robôs, quer dizer, quanto custa isso? Por que alguém vai ficar tirando do bolso, né, esse dinheiro sem ter nada em troca? Então, tem uma relação de troca, tem que seguir o rastro do dinheiro para entender de onde vem o financiamento privado. Né? E por que vem esse financiamento privado? Aí é que está o grande pulo do gato em relação aí à questão da CPMI, das fake news. É essa resposta que a CPMI tem que trazer. E também ele está investigando qual foi a influência das fake news nas eleições de 2018. Né? Se as fake news impactaram nas eleições. Já me perguntaram isso e eu digo o seguinte, eu acho que impactaram, mas impactaram para os dois lados. Porque era uma chuva de fake news. Tinha fake news da esquerda, fake news da direita, fake news do meio, era uma confusão, né? Então, não acho que nesse processo, né, eleitoral houve lá grande mudança. Mas eu acho que o processo de 2018, ele abriu a porteira para as fake news de um jeito que, né, virou realmente uma esculhambação. E as pessoas que estão mais combatentes aí somos eu, né, por óbvio. O deputado Alexandre Frota se tornou uma surpresa, porque as pessoas, né, de maneira, às vezes até encaravam o Alexandre Frota de maneira caricata,
porque ele tem aquele jeitão dele, mas na CPMI das fake news e também na Comissão da Previdência, ele teve uma atuação excepcional, tem feito uma boa atuação ali. O Rigoni, que o Renato citou, é um bom parlamentar, né? Ele está num partido de esquerda, mas ele é um liberal. Então, ele tá no ninho errado, né? Ele não é de esquerda, ele só tá no ninho errado. Tenho conversado muito com ele em relação a isso, ele é um dos combatentes, né, das fake news. Deputado Júnior Bozella, deputado Nereu, tem um grupo ali que realmente está nessa defesa. O problema é que algumas pessoas que queriam investigar fake news agora mudaram de ideia, porque se roçaram do lado do governo, ganharam cargos do lado do governo e aí venderam a sua vontade de investigar. Então, não querem mais. E a CPI é formada por pessoas que votam. No momento em que algumas dizem, não, eu queria investigar, mas agora não quero mais, perdi a vontade, a gente corre realmente um risco de não conseguir convocar todas as pessoas que nós precisamos convocar. Por exemplo, o Carlos Bolsonaro. Ele tem que ser convocado. Ele é a principal célula, quem montou o gabinete do ódio, quem usa as redes sociais do presidente, quem arruma muita confusão em nome do presidente, não sendo o presidente. Então, assim, ele precisa ser convocado. Há a informação de que ele tinha um sistema paralelo na eleição. Eu não sei, eu não conheço o sistema paralelo, eu conheci o oficial. Então, é preciso realmente que a gente chegue aí lá dentro da medula desse processo. Luiz Fernando, a gente percebe ultimamente que tem um certo arrefecimento daqueles textos de autoria falsificada, né? Do tipo Arnaldo Jabor, Clarice Lispector. Mas recentemente me chamou a atenção um meme do Winston Churchill dizendo que os fascistas do futuro chamarão a si mesmos de antifascistas, o que é uma grande mentira também, e que jamais isso ocorreu, ele jamais disse algo do gênero. Como é que você vê o fato de que muitos fakes tentam se respaldar em autorias ilustres das suas ideias para disseminá-las de uma maneira melhor? Eu acho que essa, Luiz, é a busca de uma credibilidade, né? E num país em que a instrução média ainda é muito baixa. Por exemplo, se a gente recebe um meme como esse que você comentou do Churchill, evidentemente a gente sabe que aquilo não é real. Mas quando você atribui, né, é um argumento de autoridade, você atribui a frase a uma determinada pessoa para que aquela frase ela seja irrefutável. E as pessoas acabam não avaliando o conteúdo da frase em si. Isso que a deputada colocou agora e que me parece o mais relevante, todos esses livros, as obras mais recentes sobre os maiores abalos à democracia, e que são abalos não praticados por golpe, né, por uma ruptura, mas abalos que são, digamos, homeopáticos, eles vão ali fragilizando pilares da democracia. Um dos livros principais aí que eu li e notei uma relação muito forte com o que aconteceu no Brasil em 2018 e tal, é o Engenheiros do Caos, né? Que é o livro de um italiano que avalia a política italiana e a política em geral da extrema-direita, mas essa direita mais tosca, né? Então, quando você fala da Hungria, etc., e com a utilização desses mecanismos também, Aloysio. Justamente o Engenheiros do Caos, porque é algo coordenado. Quer dizer, existe lógica nisso. Quando a deputada coloca ali, eu acho que a fake news ela passou, né, a ser usada como um método. Ter a fake news como um método é ruim e muito ruim em matéria política, até porque você cria falsas percepções e você leva as pessoas a tomarem posições absolutamente extremistas, como a gente está vendo agora, posições extremadas. E, ao lado disso, esse tipo de subterfúgio que você colocou aí, que é você utilizar o nome de uma personalidade, em geral, uma personalidade já falecida, né? Então, quando a gente fala da Clarice Lispector, tem um também que fala muito do Machado de Assis, também recebi outro dia, e aí você olha e você fala, não, mas isso aqui, evidentemente, para quem conhece minimamente a vida daquela pessoa, né, estão tentando transpor ali a barreira do que seria inverossímil pelo nome, né, de quem teria dito aquela frase. Eu acho que isso é uma das estratégias que têm sido utilizadas e que muitos desavisados acreditam justamente por isso. Eu vi um meme outro dia que era genial, que era uma foto do Monteiro Lobato, e o texto era o seguinte:
como eu disse em Os Lusíadas, o cenário político está muito complicado. Assinado Machado de Assis. Essa foi boa. Eu vi, tá aí. Fantástico. Essa era muito boa, porque foi uma peça de humor que realmente marca, né? Junta essa loucura toda da mistura de informações que o fake tem muito dentro de si para confundir as pessoas, né? Enfim, falando nisso, Renato, como é que você vê o movimento todo de propagação, que eu acho que hoje já está um pouco menor, mas ainda dá para ver, aquelas pessoas que escrevem já tiraram do YouTube, repassem sem dó. Aliás, é um tanto quanto curioso. Existe um repasse com dó? Não dá para entender direito isso, né? Mas como é que você vê essa tentativa de convencimento dos outros através do nós estamos aqui lutando pela verdade, apesar de contar alguma mentira, e eu preciso da sua ajuda porque os meios, the powers of be, né, estão querendo trabalhar contra a gente. Nós somos aqueles que estão lá lutando pela verdade. Então, aí a gente volta na questão do poder, do potencial, da potencialização da disseminação e do convencimento. As fake news, elas seduzem. Luiz, você que é jornalista, sabe até muito melhor que nós todos aqui, dependendo de como você escreve um texto, ele fica mais ou menos atrativo. Normalmente as fake news são atrativas porque elas são diferentes. São normalmente algo mais excepcional, espalhafatoso, drástico, grave. E dependendo do tom que você coloca, você vai potencializar mais ou menos. E nesse caso pode ser também um marco definidor, se a pessoa está compartilhando com dolo ou sem dolo, como o Luiz colocou, inclusive. E por que isso é importante? Porque se ele tem dolo e fez isso ainda, a sua responsabilidade vai ser maior. Ao mesmo tempo, se é uma pessoa que está fazendo aquilo para ajudar e coloca toda essa energia e depois se descobre que alguém ignorante, enfim, ou sem essa intenção, fez isso movido por um discurso falso, aumenta também a responsabilidade lá de quem criou. Então, são formas de você potencializar. Inclusive, aproveitando, quando eu falei da questão das contas autênticas e inautênticas, esse é um ponto também que se discute nas iniciativas legislativas, porque também eu vejo na minha atividade profissional, muitas vezes as aplicações cancelam contas, perfis, de forma exagerada e inadequada. Não dão o direito de defesa, não dizem, olha, eu vou cancelar até a tua conta porque você fez isso, você pode dar a sua versão, não, simplesmente cancela. E às vezes a pessoa tem 1 milhão, 2 milhões de seguidores e tem um prejuízo danado. Isso é importante também endereçar e trazer algumas obrigações e responsabilidades. Mas, na sua pergunta, Luísio, a questão... O projeto do Senado contempla, né, Renato? É nesse novo, agora que eles, na mudança, isso, nesse novo. Teve o substitutivo do Coronel, se não me engano, e na remodelação do Rigoni contempla. Não sei se a deputada Joyce trata disso também, mas é relevante porque você consegue, né, uniformizar e equilibrar os dois lados. Mas, na tua questão, é exatamente isso, é a potencialização, que é o contexto. A gente tá aqui, nós estamos aqui fazendo esse debate. O Brasil tem esse debate hoje por um único motivo, a potencialização que pertence a alguns e não a todos. E aqueles que não têm essa potencialização não têm como se defender, mais ou menos isso. Para a gente encerrar a discussão, eu queria perguntar para a deputada Joyce 2 coisas. A primeira, eu sei que o projeto de lei tá em apreciação no Senado e não na Câmara, mas eu queria que você desse pelo menos uma pincelada nos pontos que você julga mais importantes desse projeto e, ao mesmo tempo, perguntar como é que vai ser sua reação daqui para frente diante desses ataques de fake news em relação à sua pessoa. Por que eu pergunto isso? Porque você é uma deputada, tem o seu gabinete, tem um grupo que atua ao seu favor, mas que é infinitamente menor do que aquele que a ataca. Então, como é que se faz para reagir diante de um inimigo tão poderoso? Então, 2 questões. A primeira, sobre o projeto de lei. Segundo, o que vai se fazer para ter uma reação junto a inimigos tão poderosos? Bom, o projeto de lei da Câmara, o que eu apresentei, não o do Rigoni, porque o do Rigoni é semelhante ao do Alessandro Vieira. Eles construíram juntos, inclusive, e ele tramita nas 2 casas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, foi
mais corajoso, digamos assim, e pautou. Contra, inclusive, o que os senadores queriam. Pautou e começou a costurar e está tudo caminhando para ser aprovado. Na Câmara, eu tenho conversado muito com o Rodrigo Maia e com outros líderes e também tenho conversado no Senado, porque a gente tem que... O ideal é a gente aprovar no Senado um texto que já venha para a Câmara e seja aprovado na Câmara sem modificação, porque ele não volta para o Senado. E, em havendo consenso entre as duas casas, a gente já fica acordado de derrubar o veto, porque o presidente vai vetar. Ele vai vetar e acabou, a gente sabe disso. Então, a gente tem que fazer uma estratégia política para não ficar só no gogó, só no blá, blá, blá. E eu estou costurando essa estratégia aí, porque vocês sabem, né? Eu não paro. Então, eu já estou fazendo as contas lá na frente de como é que vai ser no Senado, na Câmara, como é que tem que fazer. Ontem eu falei com o senador Alessandro Vieira, passei as modificações do meu projeto. O meu é mais amplo, porque pega essa parte criminal, essa coisa de quando houver formação de quadrilha digital mesmo, a questão de dinheiro público, de financiamento, né, podendo dar até a cadeia, depender do tamanho, né, do estrago que aquela quadrilha... É sempre bom pontuar, porque não é qualquer coisa, depender do tamanho do estrago que aquela quadrilha causou. Em relação a reagir, como é que eu reajo? Eu vou te contar, assim, Luísa, às vezes... Eu sou deputada, eu sou esclarecida, eu tenho formação superior, enfim, né, viajei bastante... Mas eu sou gente. Eu sou gente. E às vezes eu tenho uma vontade de chutar o balde. Às vezes eu tenho uma vontade de enfiar o pé na jaca. E geralmente eu seguro. Mas de vez em quando eu não consigo, eu dou umas respostas marotas. De vez em quando eu não aguento. Tem vezes que não dá. É tanta pentelhação e é tanta burrice ao mesmo tempo que às vezes eu não resisto pegar o celular e falar assim, mas você não para de ser burro, olha o que você está vendo, isso aqui é burrice. Qualquer pessoa que tem o mínimo de inteligência mediana vai entender que isso aqui é mentira. Então, às vezes, eu até perco um pouquinho assim da linha, mas não perco mais tanto, né? Eu tô me educando, E nunca vou para o lado, por óbvio, né, que possa gerar um crime contra a honra ou coisa assim, porque eu conheço muito bem a legislação e eu não faria isso. Ponto. Do outro lado, eu tenho pessoas que me ajudam, pessoas comuns, pessoas que entram nas redes e dizem, olha, isso não é verdade, isso é mentira, ou eu confio nela. Mas é em número muito menor, porque eu não tenho milícia. Eu não pago milícia. Eu não tenho milícia digital, eu não contrato robô, eu não tenho robô. Eu não tenho financiadora, eu não tenho gente milionária ou bilionária financiando robôs para mim. Então, é uma guerra desigual. Sou eu lutando judô, cheio de regras, numa briga de rua, sem regra nenhuma. Com garrafada, dedo no olho, chute na canela, golpe baixo. É assim que eu me sinto. Então, eu tô aqui cheio de regras, né? Tô aqui cheia de regras, com um código civil, código penal, respeitando a lei, não ferindo crime contra a honra. De vez em quando eu mando um pastar, mas isso não é crime, é uma expressão, né? Uma expressão do meu desejo, mando um outro catar coquinho. Mas eu tô toda limitada. Enquanto essa gente finge que está num terreno absolutamente sem lei. Então, é uma guerra muito desigual. Essa desigualdade, às vezes, acaba incitando pessoas a saírem em minha defesa, gente que nem me conhece. Esses dias aconteceu no avião. Eu estava no avião, um maluco lá, bolsonarista, ele se intitulou Robocop gay, sei lá se é gay, se não é gay, isso não é problema meu também. Mas ele se intitulou Robocop gay, foi lá e pegou o celular e colocou assim na minha cara e disse, eu sou do gabinete do ódio, não sei o quê, começou a falar umas coisas assim. Eu estava no avião, eu peguei e filmei também, né? Até por garantia. Eu falei, gente, a falta de educação, né? No avião, a pessoa vem aqui de maneira agressiva e tal. Mesmo na minha época de jornalista barrativista, eu nunca fiz isso. Você não vai ver vídeo meu botando celular na cara de ninguém. Ninguém. Né? Nem das pessoas... Eu tive frente a frente com o Lula, embates com ele, meu arqui-inimigo, meu rival, mas nunca fiz isso. Tem que ter um pouco de civilidade, porque senão você perde demais a mão. Quando essa pessoa saiu de perto de mim, as pessoas dentro do avião começaram a me defender. Pessoas que eu nunca vi, pessoas que não votaram em mim, pessoas que não são de São Paulo, pessoas que são de outros estados brasileiros. E aí gerou um bate-boca ali e tal, e as pessoas saíram em minha defesa. Então, o próprio povo de bem, quando vê o excesso de injustiça, acaba tomando uma posição. Mas eu digo para você que isso é um pouco mais demorado do que o trabalho dessas milícias que passam o dia inteiro a fim de cometer injustiças. Esse é o grande problema, né? Nós temos uma situação na qual nós somos os amadores e eles são os profissionais. E, especialmente, eu acho que a definição é muito boa
nós estamos lutando judô com regras e eles estão dentro de uma briga de rua. Isso, realmente, eu vou guardar essa definição, porque ela é excepcional. Bom, eu queria agradecer a todos vocês aqui, deputada Joyce, Luiz Fernando, Renato Absiblum. Muito obrigado aqui pela colaboração, por compartilhar com a gente esse conteúdo tão incrível. E eu acho que depois dessa nossa conversa aqui, todo mundo que tiver a oportunidade de chegar até o final vai, de fato, compreender o assunto, acho que de uma maneira melhor. Eu queria também agradecer aos nossos patrocinadores, a FS, do chairman Roberto Leite, a Adobe, do CEO Federico Grosso, e também o grupo J. Pessoa, do presidente José Pessoa de Queiroz Bisneto. Eu fico por aqui, agradeço demais a vocês e nós, semana que vem, estaremos de volta no programa Money Talks. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Abraço, fiquem com Deus.